Um portal estelar escondido na cúpula do prédio do Congresso Nacional. Símbolos estranhos esculpidos na pedra dos nossos monumentos mais famosos. E a misteriosa imagem de um disco voador que aparece em uma pintura de George Washington. Qual é o significado por trás das mensagens secretas encontradas por todos os lados na capital dos Estados Unidos? Será que existem outros fatos na origem dos Estados Unidos que não são ensinados nas escolas? Para Benjamin Franklin, acreditar em vida extraterrestre era parte de uma visão científica do mundo. Thomas Jefferson é ainda hoje o integrante do governo de mais alta patente a já ter reportado o disco voador na história dos Estados Unidos. É impossível não imaginar a possibilidade de extraterrestres estarem observando o nosso progresso. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que a Terra já foi visitada por seres extraterrestres no passado. E se isso for verdade? Será possível que alienígenas estiveram presentes em nossa história ajudando a moldar nosso planeta? Será possível que esses seres estiveram por trás da fundação dos Estados Unidos da América? Cidade de Washington, 10 de julho de 1952. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética está em seu auge, alimentada pela oposição dos soviéticos ao envolvimento dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Neste momento crítico da história, um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington detecta 7 objetos estranhos na tela do seu radar. Mas ele percebe de imediato que tais objetos não são aeronaves militares soviéticas. De onde estavam no topo da torre, eles viram grandes luzes com um brilho muito intenso, que se moviam rapidamente e simplesmente desapareciam. Eles não apareceram em qualquer lugar e foram embora. Eles apareceram sobre o prédio do Congresso Nacional. Pelos céus de Washington, sobre a Casa Branca, sobre o monumento de George Washington. Caças da aeronáutica foram enviados para interceptar os objetos. Mas conforme os jatos se aproximaram, os 7 objetos desapareceram misteriosamente. Alguns oficiais da aeronáutica disseram que os caças tentaram abater alguns dos discos voadores, mas não conseguiram porque eles eram rápidos demais para as nossas aeronaves. Alguns dias após a invasão do espaço aéreo de Washington, o Major John Sanford, diretor do Departamento de Inteligência da Força Aérea Americana, falou sobre o ocorrido em uma conferência de imprensa no Pentágono. Nós recebemos quase 2.000 ligações informando sobre as luzes. Uma parte dessas ligações veio de observatórios confiáveis que descreveram coisas relativamente inacreditáveis. Washington é a capital dos Estados Unidos. Então, o objetivo foi demonstrar, no auge da Guerra Fria, que eles eram mais poderosos que nós. Acredita-se que esses seres extraterrestres têm o costume de aparecer em momentos de grandes incertezas políticas e de importância crucial para a história da humanidade. O que eram essas estranhas luzes que invadiram o espaço aéreo da capital dos Estados Unidos? Será que eles foram, conforme acreditam alguns pesquisadores, astronautas de outros planetas enviados à Terra para monitorar esse período crucial da nossa história? Se isso for verdade, será possível que eles tenham estado aqui na época da fundação dos Estados Unidos da América? Pouco antes da Guerra da Revolução, vários cientistas costumavam se encontrar uma vez por mês em noites de lua cheia. Eles se autodenominavam a Sociedade Lunar.
Benjamin Franklin e Thomas Jefferson faziam parte deste grupo. Eles se encontravam para discutir novas ideias e pensamentos científicos, como vida em outros planetas e como poderiam criar um país diferente de todos os outros. Em 4 de julho de 1776, em plena Revolução Americana, as colônias formalizaram a sua independência em relação à coroa britânica. Os homens por trás deste movimento, os pais da nação, haviam arriscado tudo, conforme consta na Declaração da Independência. Suas vidas, suas fortunas e sua honra sagrada por um ideal. E agora buscavam criar não apenas um novo país, mas um novo mundo. Mas ao contrário das monarquias na Europa e Ásia, o novo governo americano seria baseado em filosofias ancestrais dos gregos e romanos. Enquanto viajam por 4 dias de Virgínia para Nova York, durante a noite, com suas lanternas de querosene e velas, eles liam os clássicos da literatura grega. Como foi que fundaram os Estados Unidos? Baseados em princípios do mundo antigo. Ter um grupo de homens, todos geniais por direito próprio, reunidos em um determinado momento, tendo em mente realizar um novo experimento para toda a humanidade, é extraordinário. Os romanos davam a isso o nome de fortuna. Em outras palavras, o momento em que os deuses conspiram a seu favor. Após a guerra, em 16 de julho de 1790, foram anunciados planos para a construção de uma capital nacional à beira do rio Potomac. Batizada em homenagem a George Washington, o primeiro presidente da nação, ela seria construída inspirada na arquitetura greco-romana. Mas por que motivo? Qual era a razão para a obsessão dos pais da nação com o mundo antigo? Entre o quarto e o quinto séculos antes de Cristo, havia um debate intenso sobre a existência de vida extraterrestre. Os atomistas como Demócritos, Leucippos, Epícuros e Lucrécio acreditavam na pluralidade dos mundos, acreditavam em vida extraterrestre. Para os pais da nação, essa ideia da pluralidade dos mundos era bem conhecida como um dos pilares da filosofia na antiguidade. Uma ideia que tornou-se muito popular no século XVIII, no período conhecido como o Iluminismo. O Iluminismo foi o movimento social que dizia: nós temos que observar o universo sob uma perspectiva racional. Esse movimento foi o pontapé inicial. E foi a partir dele que vários pensadores surgiram. Havia uma preocupação com a ciência e havia a crença em que a pluralidade dos mundos era cientificamente plausível. As grandes figuras do Iluminismo, pelo menos metade deles, incluindo cientistas, analistas políticos, filósofos e escritores, falam sobre extraterrestre. Em seus trabalhos era algo muito popular no pensamento do século XVIII. Mesmo um dos maiores astrônomos da época, William Herschel, acreditava que havia vida inteligente em outros pontos do universo. O que o tornou famoso foi a descoberta do planeta Urano. Ele também descobriu algumas luas de Júpiter e de Saturno. Ele também construiu dezenas de telescópios, incluindo o maior telescópio de sua época. Ele tinha um telescópio de 40 polegadas. Era considerado um instrumento enorme em qualquer parte do planeta naquela época. Com esse instrumento, ele ganhou a habilidade de observar todos os tipos de maravilhas do universo. A partir de então, a pluralidade dos mundos ganha credibilidade, graças a esse cientista observador. Era muito comum em suas anotações ele se referir aos habitantes de Júpiter, de Saturno ou de Urânio. Herschel foi fundamental para o desenvolvimento do debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Mas talvez a maior influência tenha vindo de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin já foi chamado de o primeiro americano. Ele foi escritor e editor. Ele foi um cientista e inventor, além de político e estadista.
Era um pensador, um intelectual e um filósofo. Para Benjamin Franklin, a crença em vida alienígena era como uma parte natural de uma visão científica do mundo. Uma das formas utilizadas por Franklin para divulgar sua crença em vida extraterrestre foi seu almanaque, publicado com o pseudônimo de Pobre Richard, imensamente popular na época. Em seu almanaque, ele sugere que vários cientistas de sua época acreditavam que outros planetas poderiam ser habitados, que poderia haver outros seres vivos pelo universo. Ele apresenta esse argumento de forma bem clara e convincente. É surpreendente mesmo para historiadores a forma como o assunto é tratado por Franklin. Não há dúvida em seu discurso. Em 1728, Benjamin Franklin escreveu: "Eu acredito que o homem não seja o ser mais evoluído. Eu acredito que existam seres muito mais evoluídos no universo." Franklin, ao dizer isso, sugere que acredita que vidas extraterrestres existam. Mas os filósofos da antiguidade não foram os únicos a influenciarem os pais da nação em relação à existência de vida fora da Terra. Os nativo-americanos que eles encontraram não só acreditavam que havia vida em outros planetas, mas tinham certeza de que eram descendentes de extraterrestres. Benjamin sempre teve grande interesse nas lendas estelares dos nativo-americanos. Dedicava uma atenção especial às lendas dos índios iroquois. Entre os anos de 1730 e 1760, Franklin publicou uma série de panfletos que retratavam a cultura nativa e suas explicações para vários fenômenos científicos sob a perspectiva dos índios. Um dos folhetos campeões de vendas foi o que retratava a história da Mulher dos Céus, segundo a lenda dos índios Iroquois. Antes de a Terra ser o que é hoje, havia seres parecidos conosco vivendo nos céus. Um dia, uma jovem, uma mulher dos céus, como ficou conhecida depois, ficou grávida e precisou descer até a Terra. Então, este ser extraterrestre que vivia nos céus desceu à Terra e deu início à raça humana. Mas será que os pais da nação americana realmente acreditavam na possibilidade de vida em outros planetas? Caso a resposta seja afirmativa, estaria sua crença baseada não apenas em considerações científicas e filosóficas, mas sim em experiências diretas com tais criaturas? Os que acreditam em alienígenas do passado afirmam que existem evidências de que isso tenha acontecido. Evidências de uma fonte diretamente ligada a George Washington, um de seus assistentes mais próximos. E que tem na lembrança um estranho encontro ocorrido em uma fria noite de inverno em um lugar chamado Valley Forge. Valley Forge, Pensilvânia, inverno de 1777. Estamos no auge da Guerra Revolucionária Americana. Após várias batalhas sangrentas contra as forças britânicas muito superiores, o exército de George Washington está arrasado. Valley Forge é o local do acampamento de inverno do Exército Continental que foi formado pela nação para lutar pela Revolução. Os britânicos haviam tomado a Filadélfia, então Washington decidiu levar sua tropa de 12 mil soldados para esse acampamento próximo à fronteira. Esta foi a hora mais negra da Revolução Americana. Foi quando as pessoas duvidaram que os Estados Unidos pudessem vencer a guerra. George Washington estava tentando decidir o que fazer em seguida e tentando manter o exército unido. Havia muito pouco dinheiro e quase nenhum suprimento para as tropas. Às vezes não tinham nem botas, e existem relatos bizarros de pegadas de sangue na neve. As condições eram tão precárias que Washington escreveu em certa ocasião: caso nenhuma grande mudança venha a acontecer nos próximos dias, este exército está fadado ao fracasso. Vamos nos dissolver, nos dispersar ou morrer de fome. No entanto, a teimosia de Washington em permanecer no vale acabou forçando o exército britânico a se retirar, o que causou uma grande reviravolta na guerra.
O que foi que deu forças a George Washington nesse momento negro da história? Alguns acreditam que foi uma estranha visão que ele teve durante um momento de oração. Em um momento de absoluta frustração, ele dirigiu-se para a floresta para fazer uma oração. E foi lá, em meio às árvores, que ele teve a visão de uma criatura magnífica vestida de branco. E foi essa criatura extraterrestre, um anjo ou espírito, chame do que quiser, mas foi uma presença de outro mundo que revelou a George Washington a forma como o exército revolucionário poderia vencer a guerra contra as forças do Império Britânico, alterando assim o curso da história dos Estados Unidos da América. Ele viu um mapa dos Estados Unidos e gotas de chuva caíam nesse mapa, transformando-se em cidades que estavam aparecendo por todo o país. Este era um modelo de como os Estados Unidos seriam cerca de 200 anos no futuro. Mas como nós sabemos disso tudo? Sabemos disso porque um assistente pessoal de George Washington, que viveu mais de 100 anos, contou a história de um general que teve um encontro com extraterrestres. Poderia George Washington realmente ter sido visitado por extraterrestres em Valley Forge? Ou isso foi apenas uma invenção sua para levantar o moral das tropas? Aqueles que defendem a teoria de astronautas ancestrais acreditam terem descoberto evidências de que durante a Guerra da Revolução, o próprio George Washington pode ter tido contato direto com alienígenas sem se dar conta desse fato. Uma das histórias mais estranhas sobre George Washington é uma que, segundo dizem, vem diretamente de um rádio pessoal que ele mantinha. Um diário que descrevia situações em que ele teve contato com seres que ele chamou de peles verdes. George Washington descreve uma situação onde viu uma forte luz verde pairando sobre as árvores quando pequenas criaturas apareceram saídas dessa luz. O que eram eles? Será que eram, conforme pensou Washington na época, nativos americanos de baixa estatura e pintados para a guerra? Uma teoria é de que eles eram seres extraterrestres observando eventos importantes em nossa história. A visão de George Washington em Valley Forge durante a Guerra da Revolução é apenas um exemplo de várias histórias conhecidas sobre aparições estranhas e milagrosas em períodos de guerra e derramamento de sangue. Fogo! Em frente! Alguns acreditam que os movimentos cruciais na história da humanidade são aqueles escolhidos por seres de outros planetas para interagirem conosco e mostrarem a sua presença. Mas será que George Washington realmente viu luzes brilhantes e alienígenas de pele verde em Valley Forge? E caso isso realmente tenha acontecido, será que existem evidências de outros encontros alienígenas envolvendo outros pais da nação? 5 de abril de 1800, a cidade de Baton Rouge, na Louisiana. O astrônomo William Dummer relata ao então vice-presidente Thomas Jefferson ter visto uma forte luz, do tamanho de uma casa, sobrevoando os campos a apenas 200 metros de altura. Era uma luz muito forte, brilhante, que emanava uma grande quantidade de calor e que caiu não muito longe de onde ele estava. Destruiu toda a área ao redor de onde ocorreu o impacto. No entanto, considerando-se o tamanho observado e a velocidade a que viajava a cratera que foi encontrada, não parecia ter o tamanho apropriado, parecia ser menor que o esperado. As informações que temos sobre o ocorrido não deixam dúvidas de que não podia ter sido um meteoro. Não estava indo rápido o suficiente. Era algo diferente, sem explicação, algo estranho. E Jefferson levou esse relato muito a sério, a ponto de passá-lo adiante como teria feito com qualquer nova descoberta científica ou observação de eventos naturais.
Thomas Jefferson, então vice-presidente dos Estados Unidos, ficou tão impressionado com o ocorrido que apresentou o fato à Sociedade Americana de Filosofia. E o que foi essa Sociedade Americana de Filosofia? Foi uma sociedade fundada por Benjamin Franklin na Filadélfia. Era formada pelas maiores mentes da época em várias áreas do conhecimento. Então tínhamos vários gênios de diferentes áreas dos Estados Unidos trabalhando juntos. Eles trabalhavam juntos em pesquisas, artigos filosóficos e também em experiências de todos os tipos. Havia vários pontos de vista científicos. Não é coincidência que tanto Thomas Jefferson quanto Benjamin Franklin acreditassem em vida extraterrestre. Eles eram cientistas, astrônomos, experientes que estudavam as condições do clima, e sua crença na vida de outros planetas fazia parte da visão científica que tinham sobre o universo. Thomas Jefferson é, até os dias de hoje, a figura política de mais alto escalão a ter reportado um objeto voador não identificado na história dos Estados Unidos da América. Poderiam o encontro de George Washington com um ser de outro mundo e o relato de Thomas Jefferson sobre um objeto voador não identificado serem sugestões de que os pais da nação não apenas acreditavam em vida em outros planetas, mas realmente tiveram contato direto com extraterrestres? Talvez a resposta possa ser encontrada em símbolos e códigos de uma sociedade secreta, uma sociedade à qual o próprio George Washington pertencia. Fredericksburg, Virgínia, 1752. George Washington, então um jovem de 20 anos de idade, é iniciado em uma sociedade secreta, a maçonaria. Entre seus membros estão muitos dos fundadores da nação, como Benjamin Franklin, John Hancock e Paul Revere. Mas o que é a maçonaria? Que papel ela teve na fundação dos Estados Unidos da América? E qual o significado por trás de todos esses símbolos secretos? Existem muitas teorias sobre a verdadeira origem da maçonaria. O que sabemos de fato é que foi realmente durante a Renascença que as pessoas começaram mesmo a estudar as civilizações antigas e a pesquisar se havia algum conhecimento nessas civilizações que estivesse perdido. De acordo com os especialistas, os maçons acreditam na busca do conhecimento tanto através de meios científicos quanto através de meios espirituais. Durante a era do Iluminismo, isso também incluía a possibilidade da existência de vida extraterrestre. A maçonaria foi um dos principais veículos, por assim dizer, que trouxe essas ideias e princípios do iluminismo para o novo mundo. Os principais integrantes da sociedade estavam se filiando à maçonaria e começando a interagir entre si. Eles discutiam os principais assuntos do momento, e dentre deles, certamente estava a possibilidade de vida em outros planetas. Poderia a visão dos fundadores da América ter sido influenciada pela crença em vida extraterrestre, uma vez que esta ideia se tornava cada vez mais popular em meios científicos da época? No que se refere ao documento de Declaração da Independência, temos 56 assinaturas. E destas, 9 pertenciam a membros da maçonaria. Já em relação aos que assinaram a Constituição, dos 39 totais, 1/3 disso, 13, eram maçons. Mas será que a influência da maçonaria explica o motivo para que os mais importantes documentos dos Estados Unidos estejam impregnados de ideais maçônicos? E seria esse o motivo para que tantos símbolos maçônicos sejam encontrados em monumentos nacionais por todo o país e em sua arquitetura? No projeto de Washington, a simbologia é muito importante e é nisso que vemos uma conexão com a maçonaria. O símbolo original e universal da maçonaria é o quadrado e o compasso. O compasso
é a principal ferramenta de um indivíduo. Você está na ponta e a ideia na maçonaria é que isso é que o indivíduo recebe. Você desenha um círculo a seu redor com o compasso, e se for além desse limite, é quando começa a obter o conhecimento e a luz. O quadrado é considerado um símbolo de sabedoria, e a letra G representa o grande arquiteto do universo. Existe um questionamento sobre se a crença de Franklin na pluralidade dos mundos teria influenciado o simbolismo maçônico. As mesmas pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento da maçonaria também foram muito interessadas na história egípcia. Eles eram inspirados pela ideia de buscar conhecimentos ancestrais. Outros símbolos maçônicos que podem ser encontrados em Washington têm uma semelhança muito grande com ícones conhecidos da antiguidade egípcia. A esfinge, o obelisco, as pirâmides e o olho que tudo vê. Se você pegar a nota de $1 e olhar para ela, você verá que em um dos lados há uma figura de uma das pirâmides do Egito, com um olho que tudo vê em seu topo. Este é o grande selo dos Estados Unidos e é um símbolo místico, um símbolo fantástico que representa o olho de Deus nos observando e que demonstra como as civilizações antigas acreditavam no poder divino. E que os fundadores da nação recriaram isso aqui, nos Estados Unidos. A ideia é que precisávamos de uma fonte de luz para ajudar na nossa iluminação. Não fazemos isso sozinhos. Para os fundadores da nação, essa fonte era o que nos observava. Existe uma crença de que esse experimento não aconteceu por acaso. Ele foi necessário para ajudar a humanidade a dar um grande salto. É como se o alinhamento das estrelas, a providência estivesse observando e nos guiando. Por qual motivo este grupo de homens do século XVIII, que se propôs a criar uma nação baseada em princípios racionais, daria tanta importância a símbolos místicos da antiguidade anteriores ao cristianismo? E quem eles acreditavam que estaria observando seus movimentos? Seria Deus? Ou outra coisa totalmente diferente? De acordo com os cientistas que defendem a teoria de astronautas ancestrais, a resposta pode ser encontrada na litografia de George Washington, de 1866, que está na Biblioteca do Congresso Nacional. Existe uma pintura famosa de George Washington, onde ele é retratado como um maçom. E sobre seu ombro direito existe uma pintura muito peculiar da escada de Jacó que leva ao paraíso, ao que parece ser um tipo de espaçonave parada no céu. Na Bíblia, em Gênesis 28, encontramos a história onde Jacó observa anjos subindo aos céus através de uma escada. Só que nessa pintura a escada não leva aos céus, mas a um objeto escuro e arredondado que emite luzes coloridas. Embora a escada de Jacó seja um símbolo comum na maçonaria, seria possível que esta pintura estivesse representando algo totalmente diferente? Alguma coisa de origem extraterrestre? Há quem acredite que a escada de Jacó fosse apenas uma rampa ou algum outro dispositivo que servisse para alcançarmos o reino dos deuses. E os deuses eram extraterrestres. O quadrado e o compasso. O olho que tudo vê. A escada de Jacó. O que todos esses símbolos nos revelam sobre a real origem dos Estados Unidos da América? Os que acreditam na teoria de astronautas ancestrais não apontam somente para a presença de símbolos maçônicos e influências pré-cristãs, como evidências da conexão dos fundadores da nação com seres alienígenas. Eles também enxergam como prova o fato de que a cidade de Washington foi inteiramente planejada de acordo com as estrelas.
Alexandria, Virgínia, 1791. Em uma cerimônia maçônica completa às margens do rio Potomac, George Washington assentou a primeira pedra angular, demarcando assim a fronteira sul do Distrito de Colômbia. O que aconteceu durante a cerimônia da pedra angular? Washington jogou milho, derramou vinho e derramou óleo. O milho representa a prosperidade, o óleo representa a paz e o vinho representa a felicidade. Os maçons cantavam enquanto isso acontecia. Depois houve uma oração e então a artilharia disparou durante as orações e foi uma grande cerimônia. Segundo estudiosos, o Capitólio foi todo projetado com forte influência do simbolismo maçônico. E muitos acreditam que a estrutura mais alta da capital, o monumento a George Washington, serve de prova de que a capital americana foi construída de forma a chamar nossa atenção para as estrelas. Apesar de a construção ter começado em 1848, quase 50 anos após a morte de George Washington, os maçons construíram um monumento em estilo egípcio, de forma que a constelação de Pleiades ficasse logo acima do obelisco gigante. A constelação de Pleiades é um grupo de 7 estrelas. Os egípcios usavam essa constelação para todo tipo de ajuda divina que eles precisassem. Era através delas que eles obtinham as respostas para os mais variados problemas. Eu acho fascinante o fato de que, em vários lugares no mundo antigo, lugares de grande importância, de grande influência, eles construíam monumentos alinhados com a constelação de Pleiades. E temos um monumento de George Washington perfeitamente alinhado com a mesma constelação. Será coincidência? Em uma capital planejada para relembrar cidades como Atenas, na Grécia, e Roma, na Itália, estaria toda a sua arquitetura baseada em um grande ícone do Egito Antigo? É o mais alto obelisco do mundo. Ele tem 170 metros de altura. Realmente salta aos olhos e chama nossa atenção para o céu. Nos perguntamos, o que será que os fundadores da nação queriam que nós víssemos? Acreditava-se que o obelisco era uma fonte de energia, que o poder do deus Ra descia através dessa antena. O mesmo conceito é encontrado aqui em Washington, onde o obelisco foi colocado no centro. Bom, na verdade, bem próximo ao centro da cidade, para trazer a energia das estrelas e passá-la adiante. E existe um espelho d'água. Por quê? Para refletir o obelisco. O monumento em Washington aponta para os céus, e com o espelho d'água, ele também aponta para a terra. Existe uma relação direta entre o que acontece aqui embaixo e o que acontece lá em cima nas estrelas. Mas há quem acredite que não são apenas o obelisco e o prédio do Capitólio que apontam para o espaço, mas sim toda a estrutura da cidade de Washington, que traz de volta estruturas arquitetônicas do Antigo Egito, da Grécia e de Roma. A cidade de Washington foi construída em linhas retas perfeitas que ligam grandes rotatórias em toda a sua extensão. Estas retas se convergem em locais como o Capitólio e a Casa Branca. Trata-se de uma revelação que denota a importância das pedras de esquina da democracia americana. A capital foi concebida como um local sagrado. A cidade tem o formato de um diamante de 4 lados, onde cada lado tem 16 quilômetros de extensão. Os fundadores da nação acreditavam que dentro deste diamante poderiam derramar todo o seu conhecimento através de seus prédios e monumentos. Outro membro da maçonaria, Pierre Charles L'Enfant, foi selecionado pelo presidente Washington para desenvolver o projeto de criação da cidade dentro do diamante de 16 quilômetros quadrados no Distrito de Colômbia. Ele começou alinhando o quadrado com os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Não foi uma coincidência. Existe um modo científico e racional no desenvolvimento da cidade de Washington, com formas geométricas,
círculos, retângulos e triângulos. Tudo isso para enfatizar que essa nova forma de governo não iria se basear na religião, mas que ia se apoiar na razão e em descobertas científicas. O projeto da cidade demonstra isso. Não existe nenhuma outra capital no mundo que tenha sido projetada como esta. Não há dúvidas de que o triângulo principal, que fica bem no centro da cidade, era a chave de tudo, pois conecta o Capitólio com a Casa Branca e com o monumento de George Washington. Alguns historiadores acreditam que o monumento central de Washington foi desenhado para representar o símbolo maçônico do quadrado e o compasso, representando a busca dos fundadores da nação por iluminação vinda de cima. Mas há quem acredite que, além do triângulo, existem símbolos ainda mais importantes, como o formato de uma estrela. Um resultado muito interessante da influência de Thomas Jefferson sobre o design de Washington é a estrela. Com suas arestas se estendendo por todas as direções, a estrela é um importante símbolo da crença de Jefferson na vida em outros planetas. Pois ele queria que a cidade de Washington fosse mais do que a capital dos Estados Unidos da América. Ele queria que ela fosse a capital do universo. George Washington e Thomas Jefferson eram ambos observadores experientes e excelentes cartógrafos. Eles participaram ativamente da criação da nova capital. George Washington e Thomas Jefferson, que foi um dos arquitetos na construção de Monticello, desenvolveram um projeto para a cidade de Washington na expectativa de que, se houvesse vida extraterrestre, de alguma forma eles veriam a imagem da estrela ao centro e entenderiam isso como um sinal de que nós respeitamos a vida, seja na Terra ou em outros planetas. Será que a criação de monumentos como o Memorial de George Washington, o Prédio do Capitólio e o Obelisco realmente servem como prova da crença dos fundadores da nação em vida alienígena? Talvez a resposta possa ser encontrada em um olhar mais detalhado sobre o Prédio do Capitólio e suas conexões com outros mundos que podem ser encontradas em seu interior. Washington, capital federal, 1791. Colina Jenkins. Pierre L'Enfant declara este local como sendo um pedestal à espera de um monumento. E pelos 2 anos seguintes, ele trabalhou muito próximo a George Washington e Thomas Jefferson no projeto de construção do prédio, que ficaria no topo desta colina e que viria a se tornar o Congresso dos Estados Unidos da América. Em 18 de setembro de 1793, no equinócio de outono, George Washington assentou a pedra inaugural da construção do prédio do Capitólio e a colina conhecida como Jenkins passou a ser conhecida como Colina do Capitólio, o coração da democracia americana. O conceito do antigo e do sagrado estavam muito presentes na consciência dos pais da nação. Em Boston temos colinas importantes, Monticello, que foi construído numa colina, o prédio do Capitólio, ou seja, estava claro a importância de tais monumentos e do conceito de templos construídos em colinas. Mas até que ponto o projeto de construção e locação do prédio do Capitólio foi influenciado por George Washington e Thomas Jefferson e os supostos encontros que eles tiveram com alienígenas? Há evidências que estão presentes até hoje, como por exemplo a estátua no topo da cúpula do prédio do Capitólio, que foi colocada após a construção da cúpula terminar em 1866. A estátua de 6 metros de altura que representa a liberdade é a representação de uma deusa que está se transformando em uma águia. Isso é considerado muito importante por quem acredita na teoria dos extraterrestres, porque os deuses antigos eram pintados com cabeças de águias. A liberdade é representada como um ser das estrelas. Dentro da cúpula, diretamente alinhada com a estátua no topo, está uma tumba vazia que havia sido desenhada para receber os restos de George Washington. Um andar acima fica a cripta, logo acima fica o salão principal.
E mais acima, a 50 metros de altura, está uma pintura de George Washington que mais parece um deus da antiguidade. Se você estiver no salão principal do Capitólio e olhar para cima, vai ver uma grande obra de arte chamada Apoteose de Washington. Trata-se de uma pintura gigantesca que retrata George Washington de uma forma muito diferente. A pintura foi feita por Constantino Brumide em 1865. A palavra apoteose em grego quer dizer deificar, ser levado do status de homem para o de um deus-homem. Ele é pintado de forma semelhante às pinturas de deuses. Ele está sentado em um conjunto de nuvens, cercado de criaturas que se assemelham a anjos, com um grande arco-íris que passa logo abaixo de seus pés. Quando estamos no salão principal do Capitólio, estamos literalmente dentro de um vórtex de energia. Cúpulas são lugares onde tradicionalmente o céu e a terra se encontram. Elas são consideradas como uma espécie de portão, um portal para as estrelas. Existe ainda uma outra pintura de Washington que o representa de forma muito clara como uma figura divina. O Congresso autorizou a construção de uma estátua imensa de George Washington feita por Greenough, no qual ele é representado como se fosse Zeus ou Júpiter. A estátua tem várias características-chave que a identificam como um homem de paz e condutor de assuntos do céu e da terra. Sua espada é oferecida ao observador de forma a indicar que ele vem em paz. Do outro lado, na base da estátua, há uma representação do deus Apolo andando em sua carruagem de fogo, ou carruagem das estrelas. Então a mensagem que recebemos é de que Washington é uma figura cósmica que está viajando pelos céus em sua própria carruagem. Poderiam os símbolos, monumentos e alinhamentos encontrados em Washington serem evidências de que os fundadores da nação acreditavam serem os extraterrestres importantes peças para o sucesso do novo governo da nação americana? O seu interesse nas estrelas e sua crença em vida alienígena estariam baseados em ideias do iluminismo ou em encontros reais com tais criaturas? Nós fomos da descoberta da eletricidade feita por Benjamin Franklin a viagens espaciais em menos de 250 anos, e tudo isso trouxe grandes mudanças para a sociedade americana. Mas o que ainda não mudou foi a vontade de descobrir cada vez mais sobre o espaço e as estrelas, e a vontade de saber se existe vida extraterrestre. A crença dos fundadores não só continua viva até os dias de hoje, como está sendo explorada cientificamente com tecnologias que eles jamais teriam imaginado. Este conceito de vida em outros planetas vem desde os primórdios, quando a primeira pessoa olhou para as estrelas e se perguntou o que haveria lá fora. Será que George Washington recebeu algum conhecimento secreto em Valley Forge que o ajudou a fundar a nova nação, conhecida hoje como Estados Unidos da América? Será que ele dividiu esse conhecimento com outros pais da nação, como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin? E será que eles, por sua vez, passaram esse conhecimento adiante para aqueles que o seguiram? Se seres extraterrestres realmente estiveram presentes durante a fundação dos Estados Unidos, qual foi o motivo que os trouxe até aqui? Havia algum plano do qual não temos conhecimento? E finalmente, será que voltarão um dia?